Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui para ler a Bíblia para vocês. Deixa aí o joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ler, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 33, que diz: os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada a sua glória e felicidade, né? Porque Jerusalém foi destruída, né? Tudo lá foi destruído. Nabucodonosor foi lá e assolou com Jerusalém, o templo, né? Fez prisioneiro o povo israelita. E vamos ler. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedes perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e, acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Se tu o nosso braço cada manhã, se tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da atribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação, as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajunta a lagarta, como os gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre eles. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de juízo e justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargura. As estradas estão desoladas, cessou o que passava pela vereda e rompeu a aliança, desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. A terra geme e planteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Baçã e Carmelo foram sacudidos. Agora, pois, me levantei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebestes palha, darei à luz restolho, e o vosso espírito vos devorará como o fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. Ouve, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará?
com o fogo consumidor. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Perguntando, né? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. O povo de Deus faz isso, né? Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que passou o tributo? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém. Habitação quieta, tenda que não será removida, cuja as estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundante despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a sua presa, e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da iniquidade. Capítulo 34 de Isaías. Chegai-vos, é a continuação. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes
se derreterão como o seu sangue, e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Édom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Édom. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue, até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Nem de noite, nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração. Será assolada pelos séculos dos séculos. Ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja possuirão, e o búfalo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá. E todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos. Nas suas fortalezas, e nos seus palácios crescerão espinho, urtiga e cardo nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais e sítio para avestruz. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo tem ajuntado, porque ele mesmo, Deus, lançou a sorte por ela, e a sua mão lhes tem repartido com o cordel para sempre, a possuirão de geração em geração, habitarão nela. Capítulo 35 de Isaías diz: a grandeza e a glória do reino do Messias. Vai falar de Jesus Cristo, né?
O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá. E também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, e a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Dizei aos tubardos de coração, sedes fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com a vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva como cana e junco. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 36 de Isaías. Senaqueribe cerca Jerusalém, a oração de Ezequias, o exército do Assírio é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas, né? Falando para Ezequias, né? Bem posso eu dizer, teu conselho
e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é o Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura, não é este aquele cujos saltos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiro para eles. Como, pois, poderás repetir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, e Sabna, e Joá, e Rabi-Saqué: pedimos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sob o muro. Rabi-Saqué, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer esta palavra, e não antes os homens que estão assentados sobre o muro, para que coma convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabi-Saqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e sai a mim, cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos enganes, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sarvarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países
livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e Isaías lhe disse: assim direi a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e fala-o-ei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram ao rei da Assíria, a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses das nações que meu país destruíram, Gozã e Harã e Rezefe e os filhos de Éder, que estava em Talassá? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus dos exércitos,
Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de sua terra e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não erram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alcançaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura, não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e a reduzisse a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a relva verde e o feno dos telhados e o trigo queimado antes da ceia. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dai proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos dela. Porque o que escapou da casa de Judá
e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim, Sanaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazé, seus filhos, o feriram a espada, escaparam para a terra de Ararat, e Esaerdom Radom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 38 de Isaías, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então Ezequias, mesmo com a sua enfermidade grave de morrer, Deus ainda acrescentou 15 anos para que ele vivesse mais. E livrar-te-eis da mão do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse, no cessar de meus dias, irmei às portas da
sepultura, já estou privado do restante de meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim. Como tenda de pastor, cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada. Como um leão, quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. E como o grou ou a andorinha, assim eu chirreava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Ezequias contando a história dele, né, da sua enfermidade. E eis que foi a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós os louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figo e a ponha como um emprasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Ele perguntou, né? Continuando. Os embaixadores ó, 38. Os embaixadores de Babilônia enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram?
e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Perguntando Isaías, né? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procedem de ti e tu gerares tomarão, para que seja eunuco no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. 40 de Isaías. O livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte, e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços acolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida do céu aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe disse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde,
e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Pergunta. Porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como os gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama todas pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força, das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o povo que está seguindo Deus fielmente. O único Deus, Israel, deve ter confiança unicamente em ele. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé. Quem deu às nações a sua face e o fez dominar
sobre reis. Ele os entregou à sua espada como o pó e como a pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu sou o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artifício animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada. Boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignaram contra ti. Tornaram-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não achará. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilhará e moerás, e os outeiros tornarás como a plagana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu sou o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro e a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o que o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciemos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas,
para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-lhe ouvir as coisas futuras, anunciai-lhe as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem, ou fazei mal, para que nós assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber? Ou desde antes, para que digamos justo é, porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes. Conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidades, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão. Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos, com muita saúde, muita paz. Que vocês tenham prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na igreja verdadeira, na igreja de Deus, a única e verdadeira, dentro da legião de Deus, né? E no próximo vídeo eu vou ler Isaías 42, o servo do Senhor, né? Deixa aí o seu joinha para ajudar-me no canal, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,